tarde, pessoal. Estou muito feliz, né, satisfeita de estar com vocês aqui na nossa 7ª sessão, né? Então a gente já avançou mais de 50% aí do que a gente tinha estabelecido. E é muito bom você que está aqui, né, até hoje acompanhando, concluindo esse objetivo. É um importante passo para que você dê em direção às suas metas e aos seus objetivos, né? Concluir aquilo que você inicia. Então é muito importante. Parabéns para você que chegou aqui até a 7ª sessão. E hoje a gente vai falar de um tema que vai aí aprimorar, que vai trazer ainda mais assertividade, que vai trazer mais direcionamento para o que você tem como meta e objetivo, que é o foco, né? A capacidade de focar em algo. Muitas vezes a gente perde, a gente deixa de alcançar algumas coisas justamente porque nos falta foco. Não é inteligência, não são ideias brilhantes, mas apenas porque nos falta foco. Né? Não sei se você já viu aquele videozinho, né? Ouviu a história da corrida entre a tartaruga e a lebre. E aí todo mundo aposta aí que quem vai ganhar a corrida vai ser a lebre, mas no final das contas quem ganha a corrida é justamente a tartaruga. Por quê? Porque a tartaruga, mesmo ela sendo mais lenta, mas porque ela tem foco e ela vai até o final, um passinho de cada vez, ela consegue atingir os seus objetivos. Já a lebre não, ela é muito mais rápida, muito mais veloz, ela tinha muito mais competência, capacidade de concluir e de ganhar aquela corrida. Só que ela perde o foco. Embora ela vá com muita velocidade, quando ela está quase alcançando o objetivo, ela se dá ao luxo de dormir, de descansar e acaba se perdendo nas distrações. E se você parar para analisar, e hoje a gente vai fazer isso com muito afinco, através das ferramentas que eu separei pra gente, você vai ver o quanto realmente a gente se distrai com algumas coisas e por isso que a gente não alcança alguns objetivos. Então, para a gente poder começar essa sessão já trabalhando bem essa questão de foco, a gente vai começar fazendo um mindfulness, que é uma meditação focada nos sonhos. E qual é o objetivo dessa meditação? É te levar para o tempo presente. Muitas vezes a gente não vive o tempo presente, a gente está aqui, mas a nossa mente está lá no passado ou ela está lá no futuro. Mas no presente, observando os detalhes desse presente, a execução dele, para que ela seja uma execução boa, a gente não faz isso. Então, essa ferramenta é um tipo de meditação que vai tirar sua mente do passado, vai tirar sua mente do futuro e vai te trazer para que você viva esse presente, viva essa sessão e vai te dar aí alguns subsídios também para que você faça isso no seu dia a dia. Quando você vê que a sua mente está se distraindo, está se perdendo, você precisa se concentrar em um determinado projeto, você precisa se concentrar numa reunião, em algo específico que você tenha a trabalhar, mas você está com dificuldade por conta dos pensamentos que vêm na sua mente, muitas vezes pensamentos negativos, né, ou pensamentos que podem trazer medo, pânico. Então essa meditação ela ajuda você a conter mais esse controle, tá? Observar melhor os seus pensamentos e viver o presente e sair desse tempo do passado ou desse tempo do futuro, tá? Então te convido agora a respirar fundo, fechar os seus olhos e ouvir essa meditação. Mindfulness dos sons. Encontre uma posição confortável, onde sua coluna esteja bem apoiada e de modo que você consiga ficar assim por algum tempo. Leve o foco da sua atenção agora para a sua audição. Com curiosidade, abertura, explore os sons presentes próximos a você. Conduza sua atenção aos sons que estão distantes a você. Vá notando os sons à sua frente. Os sons atrás de você. Os sons do lado direito.
os sons do lado esquerdo, os sons acima de você, os sons abaixo de você. Observe a tendência da mente de rotular os sons. Perceba as possíveis distrações. Veja como é fácil se distrair ao perceber a distração. Repouse sua atenção, mais uma vez, nos sons presentes. Gere uma curiosidade sobre os sons, explorando-os exatamente como são, sem rotular. Observe os sons como se fosse a primeira vez que você estivesse ouvindo cada um deles. Cultive a capacidade de ouvir os sons dentro dos sons. As particularidades de cada nota sonora. Avalie se você consegue explorar os sons dentro dos sons. Note que é possível explorar as sensações dos sons. Verifique o ritmo dos sons, a altura, o timbre, a gravidade, a musicalidade, os sons dentro dos sons. Alguns sons, de alguma forma, são abafados por outros sons. Leve a sua atenção na direção de explorar os sons mais delicados, talvez abafados por outros sons. Note se há espaço entre os sons. Concentre-se para decifrar de onde vem cada som. Vá soltando a atenção dos sons e vá direcionando a sua atenção rumo aos seus pensamentos. Observe que os pensamentos podem passar pelo que você está fazendo agora ou no que você irá fazer. Talvez seja um pensamento sobre o futuro, preocupações, pensamentos ansiosos ou críticos, tristes, felizes ou até mesmo pensamentos neutros. Não é necessário controlar os pensamentos. Deixe-os chegar e partir de forma espontânea. Tente isso agora. Quando um novo pensamento surgir, diga a ele: Oi, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. Observe que alguns pensamentos surgem como nuvens brancas num céu azul. Às vezes essas nuvens são brancas, lindas e inocentes. Outras vezes chegam carregadas, cinzas, anunciando a tempestade. Atente que, para qualquer tipo de nuvem que apareça no céu azul da sua mente, assim como chega, naturalmente se vai. Envolver-se com os pensamentos não é necessário. Observe-os atentamente em sua chegada e partida. Abre espaço para qualquer emoção que possa surgir nesse momento. Talvez você note que sua mente ficou presa a determinada emoção ou pensamento.
não mais observando sem julgamento os pensamentos, mas perdida dentro deles. Note onde foi que sua mente aprofundou. Volte à prática, explorando sem julgamento os seus próprios pensamentos, sem se apegar a eles. Esteja consciente de que seus pensamentos estão surgindo, chegando, permanecem por algum tempo e partem tão suavemente quanto chegaram. Se você perceber a sua mente querendo voltar e se prender a um pensamento ou emoção, saiba que você tem a sua respiração como aliada agora. Como uma âncora, use sua respiração para levar o foco da sua atenção em outra direção. O foco na sua respiração te trará para o lugar de atenção ao momento presente. Volte-se para a sua respiração completamente agora. Observando a fluidez, a naturalidade do ar entrando e saindo, os movimentos constantes da respiração e os detalhes do movimento de observar o ar entrar e sair. Quando for conveniente para você, diga tchau para essa prática e abra os seus olhos. Eu vou depois disponibilizar esse áudio da meditação para você no grupo, para que você faça isso, para que você tenha isso como prática. Se você quiser ter isso como prática diária, você que de repente está sempre se distraindo, você que muitas vezes sofre com pensamentos muito negativos, faça essa meditação, ela vai te fazer um bem muito grande, tá? Vou disponibilizar esse áudio para vocês depois no grupo, para que vocês tenham isso também como um recurso a ser utilizado. E agora eu vou passar um vídeo que eu quero que você assista do Dr. Paulo Vieira falando sobre essa questão do foco, tá? Vou passar esse vídeo pra gente assistir juntos. Olá, estou aqui no 7º vídeo da série de 28 vídeos para transformar sua vida numa vida extraordinária. Muito obrigado por todos os comentários, muito obrigado por tudo que você tem escrito, pedindo que eu fale, suas demandas, suas necessidades, os seus objetivos e como conquistá-los. Eu estou aqui para isso, para te ajudar a resolver seus problemas e a conquistar seus objetivos. E obrigado também a você que acabou de se inscrever no canal do YouTube clicando nesse botão aqui em cima. E a partir de agora você começa a receber todos os meus vídeos, lançamentos diretamente do YouTube. E hoje eu quero ler o depoimento e o comentário de uma pessoa que vem me seguindo em todos os nossos vídeos e aprendendo muito. Muriel Lopes diz o seguinte: olá Paulo Vieira, tudo bem? Eu tenho 30 anos e estou reformulando a minha vida agora. Assisti toda a sua série de programas de coach, 38 vídeos, e gravei em forma de MP3 que ouço quase todos os dias durante meu trajeto para o trabalho. Estou fazendo meu caderno das conquistas. Aprendi e aprendo muito com você, com o Dr. Alair Ribeiro e Ricardo Mello. E agora eu já dou um abraço para você, Ricardo Mello, para você, Alair Ribeiro. Aprendi muito a respeito de coaching e esse conhecimento tem mudado muito a minha vida, de uma maneira que não acontecia em 29 anos da minha existência. Tenho extrema vontade de fazer o curso Método CIS. O que eu preciso saber para ter mais sucesso? Saber como ter mais autoconfiança e não desistir. Saber como começar e terminar aquilo que me proponho a fazer. Finaliza dizendo que agradece muito pelas minhas contribuições e gostaria de dizer que me admira muito como profissional e como pessoa. Abraço e Deus te abençoe sempre. E o tema de hoje é para você, Muriel, e para todas as pessoas que têm as mesmas necessidades. Persistir e não parar ao longo do tempo, não parar diante das adversidades. Essa é a pergunta. Como ter sucesso se eu venho parando diante das adversidades? E aí eu quero trazer um tema para você que precisa dar continuidade. Eu trago primeiramente uma frase que diz assim: quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. E isso é verdade. Eu vou repetir: quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum.
Então, de fato, Muriel e qualquer outra pessoa precisa completar suas tarefas, precisa ter o resultado, mesmo que o resultado negativo. Eu vou te dizer uma coisa, muito poucas pessoas fracassam, muito poucas pessoas. A grande maioria para antes de fracassar, desiste antes de fracassar. E aí você vai me dizer, Paulo Vieira, qual é a fórmula? Obviamente não existe uma explicação simples e única para isso. São muitos caminhos, são muitos meios, mas uma coisa é certa. E aí nós estamos falando de crenças de merecimento. Provavelmente quem para no meio do caminho é porque a sua crença de merecimento não está adequada. Quando vai realizar, quando vai começar, ou pelo medo do fracasso, ou pelo medo do sucesso, está parando. E o que é que nos para? São fatores de distração, coisas que nos distraem. Se você quer completar a sua obra, se você quer completar a sua ópera, você tem que ir até o fim e identificar. Veja bem o que eu vou falar. Identificar o que está te parando no meio do caminho. Será que é WhatsApp? Será que é Facebook? Será que é novela? Será que são brincadeiras? A bebida? Amante? Pornografia? O que é que tira o teu foco? Veja bem, você precisa algo que tire o teu foco para que você pare. Ninguém para nada se não tiver uma pedra no caminho. Ninguém para nada se o caminho não estiver obstruído. Naturalmente nós tendemos a seguir. Qual é a pedra no caminho que tira o teu foco? Qual é o buraco no caminho? Eu vou repetir, será que não é internet, Facebook, jogos, Candy Crush e outros jogos? O que está te parando? O que está tirando o teu foco? Porque tem poder quem age. Veja o que eu estou te dizendo. Tem poder quem age. Se você quer ter poder, haja. E não importa se está agindo certo ou agindo errado. O importante é que você haja, que você continue, que você faça. Acertando, vai colher os frutos. Errando, não vai colher os problemas, vai colher o aprendizado. Pessoas sábias aprendem. E aí vai poder continuar agindo na direção certa ou uma direção mais acertada. Então, na minha vida eu passei por isso. Eu passei por um momento que a televisão tirava o meu foco. Há mais de 17 anos atrás, eu via que a televisão estava tirando o melhor da minha vida. Porque eu já não assistia televisão aberta. Eu já era muito seletivo. Mas, normalmente, às noites, depois que minha esposa dormia, eu ia assistir um filme só para relaxar, só para ficar tranquilo. E aquele filme começava às 11 da noite até 1h da manhã. Eu não estava lendo a Bíblia como costumava ler, não estava fazendo tanto sexo com a minha esposa como costumava fazer, acordando tarde, sem fazer tanta atividade física como fazia, indo trabalhar cansado, produzindo menos. Uma única coisa, tirando meu foco em várias áreas da vida, tirando a minha performance de vida, fazendo com que eu demorasse tanto para chegar nos meus objetivos, que eu parava no meio do caminho. E no meu caso, a televisão tirava o meu foco. E no seu foco, o que é que tira? Pornografia na internet? Jogos de internet, jogos de carta, amante. O que é que tira teu foco? O que é que está tirando teu foco? Porque se você quer autoconfiança, veja bem, se você quer autoconfiança, nada vai te dar mais autoconfiança do que realizar isso. Realizar, não importa se pequenas coisas ou grandes coisas. Quando eu começo a realizar meus pequenos objetivos, vou realizando meus maiores objetivos, depois estou realizando grandiosos objetivos, mas esse é um estilo de vida de realização, e ele começa com as pequenas coisas. Então nós temos duas observações agora. Uma, o que tira teu foco, e você precisa notar isso agora. O que anda tirando o teu foco? Esse é o primeiro ponto de vista. E você vai identificar e vai tirar isso da sua vida. E acredite, o que tira teu foco é um vício teu. Pode apostar. Televisão, reconhecidamente, era um vício meu. Pornografia, é vício. Jogos, é vício. Amante, é vício. Identifique isso. Primeiramente, identifique isso. Não faça nada por enquanto, apenas relacione o que tira teu foco e deixa aí. O que te faz parar no meio do caminho. Ok. O segundo ponto, quando nós falamos de autoconfiança, você precisa realizar, não importa o quê. A leitura de um pequeno livro, realize e comemore. A cada realização, ela precisa ser seguida de grande comemoração, de grande celebração. Se você não costuma ler um livro até o final, comece pelo menor livro que tiver. Finalize e celebre, comemore, se alegre, compartilhe com quem você ama. Eu acabei de ler um livro. Tudo bem que tinha 30 páginas, mas li. E isso é realização. Daqui a pouco você vai para uma realização um pouco maior.
A cada realização, suas crenças de capacidade e crenças de merecimento vão sendo alteradas, vão sendo refeitas. E eu começo realizando pequenas coisas e me habituo a isso. E agora eu começo a realizar coisas um pouco maiores e me habituo a isso. Não vá querer fazer uma maratona de 42 quilômetros ou 21 quilômetros, você não corre nem 5. Primeiro realize o primeiro quilômetro e comemore seu primeiro quilômetro. Vá para o segundo, terceiro quilômetro e comemore e celebre. Vá para o quinto, para o sexto, para o 10º quilômetro e celebre. Vá para o 15º e celebre. Vá para o 18º e celebre. Se você não está passando do 18º, olha para o teu estilo de vida. O que está tirando meu foco dos meus treinamentos? É a balada? É a bebida? Elimina isso da tua vida. São amigos que te interrompem, que te atrapalham, que te seduzem com prazer imediato. Tira isso da tua vida. E volta-se para o teu objetivo, que é a meia maratona de 21 quilômetros, e você já está em 18. Ok, então já que não está mais nada me atrapalhando, agora realiza 20. E 21 e finalmente você está pronto para correr a meia maratona. Mas primeiro você tem que estar atento a essas duas coisas. Realize, não importa o quê, pequenas coisas ou grandes coisas, mas comece realizando as pequenas coisas. E à medida que você realiza, você altera suas crenças. Crença de identidade, quem eu sou o cara que realiza. Crença de capacidade, eu sou capaz de realizar. E crença de merecimento, eu mereço fazer isso porque eu fiz e celebra agora, comemora agora. Pequenas realizações. E o hábito de celebrar pequenas coisas vai te capacitar a um patamar acima e vai celebrando coisas maiores, maiores, maiores. Você vai estar aqui a pouco celebrando grandes coisas. Mas sempre atento, o que tira o meu foco? O que me faz parar no meio do caminho, o que tira a minha atenção. Se você seguir esses dois passos, eu posso lhe garantir com toda certeza, Muriel. Você vai ter autoconfiança construída, nada importado. E outro, você não vai parar no meio do caminho. E vou combinando essas duas estratégias. Isso vai te dar autoconfiança, isso vai te dar a finalização dos teus projetos e objetivos. E aí, aconteceu, como eu falo no método CIS. Sua vida vai estar caminhando. Não se cobre grandes realizações, se cobre agir. Vá para as pequenas realizações e viva-as. Realize-as bem pequenas, não importa quais. E faça isso um estilo de vida e assim por diante. Um grande abraço, tira proveito de tudo isso, leva a sério a tua vida, leva a sério os teus objetivos, porque o melhor na sua vida ainda está por vir. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas mensagens tão bonitas e tão profundas. Eu espero você, Muriel, no Método CIS, sim, eu lhe espero lá. E eu também lhe convido a acessar o site da Febracis, www.febracis.com.br. Lá você vai encontrar muitas ferramentas, textos, conteúdo, cursos muito profundos, toda uma estrutura de cursos e maneira de pensar nova. Então, venha para perto da gente, nós temos muito para te ajudar. Sucesso, felicidade, pessoal e profissional. Um grande abraço e até o próximo vídeo dessa série de 28 vídeos. Voltando, pessoal, esse vídeo ele é muito bom, né? O Dr. Paulo ele fala assim, ele tem inclusive cursos específicos que falam sobre essa questão do foco, livros, poder da ação. Inclusive a gente vai fazer um workshop só falando sobre esse tema, o poder da ação. E vai ser muito bom, conto com você, conto com a sua presença. A gente, na verdade, vai encerrar esse ciclo de coaching com esse workshop, tá? E aí a gente vai aprofundar ainda mais essa questão da ação. E aí vai trabalhar ainda melhor essa questão do foco também. Então agora eu separei uma ferramenta para fazer com você, que se chama Foco Múltiplo, tá? E a gente vai colocar aí o PDF na tela para você. E aí você vai começar preenchendo com o seu nome, a data de hoje. E essa ferramenta, ela vai te nortear para o seguinte. Ela começa te perguntando quais são as duas coisas mais importantes em cada pilar da sua vida. Então, o que você vai fazer? Naquele teu mais, né, que é aquela ferramenta da rodinha, onde a gente avalia cada área da nossa vida, né, você vai separar o pilar da sua vida, os pilares que você quer trabalhar hoje. Você pode fazer essa ferramenta para todos os pilares que estão aqui relacionados, conforme o seu mais. Ou você pode também focar em alguns que você quer ter um resultado específico, tá? Eu vou deixar a seu critério. Se você quiser fazer para tudo, faça para tudo. Mas se não, se você hoje quer focar em um determinado pilar da sua vida, a gente foca nesse. Para a gente também ter um pouco mais de
como é o foco mesmo, pra gente focar e concentrar as nossas forças, as nossas energias em mudar o resultado desse pilar, tá? Então vai ficar o seu critério. E aí você vai, né, dentro desses pilares que você escolher, você vai separar duas coisas que são mais importantes para você em cada um desse pilar. Por exemplo, se para mim o meu pilar filhos é o que eu quero trabalhar, eu vou dizer quais são as duas coisas mais importantes para mim nesse pilar filhos. E aí eu, Érica, vou te dar um exemplo. Para mim, o mais importante no pilar filhos é o tempo de qualidade com minha filha, por exemplo, e a demonstração de afeto, né? Eu demonstrar o meu amor, fazer com que a minha filha se sinta amada por mim. Então, para mim, Érica, essas são as duas coisas mais importantes nesse pilar filhos. Então, esse é um exemplo para elucidar isso para você. Então, coloca para você o que é mais importante nesses pilares que você selecionou. Quais são as duas coisas mais importantes para você? Vou soltar um timerzinho aí de 10 minutinhos para que você preencha essa ferramenta com essas informações.
agora você vai fazer o seguinte. Você vai responder o seguinte questionamento. E esse questionamento vai ser respondido nessa coluna aí de distração. Então, eu separei, por exemplo, o meu pilar filhos, né? Foi o pilar que eu escolhi. Aí eu falei para você que as duas coisas mais importantes. A primeira, tempo de qualidade. A segunda, demonstração de afeto. E aí eu vou me fazer a seguinte pergunta. O que me distrai? Qual é o empecilho? O que me distrai? Qual é a pedra no meio do caminho que me impede de alcançar essas duas coisas mais importantes? E aí no meu pilar filhos, por exemplo, o que pode ser uma distração? Para mim pode ser uma distração meu vício no Instagram, né? O tempo que eu tenho para ficar com a minha filha, muitas vezes eu acabo me distraindo, olhando o meu Instagram, olhando o meu celular, o meu WhatsApp, eu percebo que a minha filha quer a minha atenção e eu acabo distraindo, né? Acabo focando a minha atenção nessas coisas que não são tão importantes e aí deixo de dar atenção e de fazer o que para mim é mais importante, que é o tempo de qualidade com ela. Então, no meu exemplo, essa é a minha distração. E você vai se fazer essa pergunta e você vai anotar quais são as distrações, quais são as pedras no caminho. O que te impede de alcançar essas duas coisas que você considera mais importantes.
Muito bem, agora a gente vai emendar uma outra ferramenta para depois a gente fazer aí um plano de ação, né, e tomar as ações que a gente vem tendo consciência a partir do que a gente está colocando aqui. Então eu separei uma ferramenta também muito boa. O nome dela é Mapa de Identificação de Foco. Deixa eu abrir ela aqui. Beleza. E aí você vai começar, você vai colocar o seu nome, data, e você vai escrever um resultado negativo que você tem, que você quer mudar. Um resultado negativo que você tem em algum pilar da sua vida e que você gostaria de mudar esse resultado. E aí você vai preencher essa ferramenta conforme eu for fazendo algumas perguntas para você, tá? É importante, antes da gente começar, lembra que a gente fez aquela meditação para focar nossa mente no presente, né? Então, uma mente, por exemplo, quando ela é muito focada no passado, quando a maior parte dos pensamentos que ocupam nossa mente são pensamentos do nosso passado, ela tem uma tendência a ser uma mente depressiva, né? Principalmente se esse passado for um passado que gera dor, que gera sofrimento, tá? E uma mente, quando ela está muito também concentrada em pensamentos do futuro, ela tende a ser uma mente ansiosa, né? Normalmente o ansioso, ele quer ter o controle de tudo. Então ele começa a ver e imaginar tudo que vai acontecer para que ele consiga dar soluções para tudo que vai acontecer. Mas como ele não é Deus, ele não consegue controlar o futuro, ele acaba desenvolvendo uma patologia. Muitas vezes acaba sofrendo de crises de ansiedade, porque ele quer ter o controle de coisas que ele não consegue ter. E aí esse excesso de pensamentos do futuro podem gerar essa ansiedade. Então, o Dr. Paulo, ele criou essa ferramenta para que a gente mantenha, né, o nosso foco no tempo certo, para que a gente utilize, né, é normal que você algumas vezes tenha lembranças do passado, é normal que você faça projeções do seu futuro, né, e também você precisa viver o presente. Mas que maneira? Qual é a métrica? Qual é o percentual que eu preciso me dedicar, que eu preciso colocar a minha mente, colocar os pensamentos da minha mente? O que eu tenho que fazer para que essa mente seja uma mente produtiva? Para que esse foco no passado, ou um foco no futuro, ou somente no presente não venha me prejudicar. Então essa ferramenta ela vai nortear muito isso. E eu vou pedir para você fazer o seguinte: separa para mim, né, os últimos pensamentos que você teve no dia de hoje, nessa semana, os pensamentos mais atuais. Pode ser dessa semana, de hoje, tá? De ontem, né? Vamos dos últimos, até os últimos 7 dias. Você vai buscar, analisar quais foram os pensamentos que ocuparam a sua mente. E aí você vê que tem aí passado, presente e futuro, né? Tem uma coluna para cada um. Ao lado de cada uma dessas palavras, passado, presente e futuro, numa escala de 0 a 100, você vai me distribuir para mim, você vai dizer, olha, de todos esses pensamentos dos últimos 7 dias que ocuparam a minha mente, 30% deles eram do passado, 40% era do presente e o restante do futuro. E aí você vai distribuir numa escala de 0 a 100 qual é o percentual de cada um, ok? Vou te dar um tempinho para você fazer isso. A gente pode soltar em 1 minutinho só para você poder fazer.
Muito bom. Agora, pensando nesses pensamentos que você teve, que você colocou aí, nesse percentual correspondente ao seu passado, você vai se fazer os seguintes questionamentos. Numa escala de 0 a 100, o quanto dessas lembranças do seu passado, numa escala de 0 a 100, o quanto dessas lembranças do seu passado te trouxeram dor e o quanto te trouxeram prazer? Então, a Érica, numa escala de 0 a 100, se 60% desses pensamentos do meu passado foram de dor, 40% de prazer, ok? Muito bem. Feito isso, você vai fazer o seguinte agora. E aí você vai responder nessa reguinha que está aí mesmo na própria ferramenta. Essas lembranças do seu passado, que foram lembranças de dor, quanto tempo você foca em lembranças dolorosas, né? Qual o percentual? Aí você colocou. Eu, no caso, sugeri aí que no meu caso foi 60%, por exemplo. Beleza. Na reguinha você vai responder o seguinte: esse passado, essa lembrança que te gera dor, qual percentual dela te gerou aprendizado e qual o percentual dela te trouxe no processo de vitimização? Como assim? Ou você aprendeu com esse passado, ou ele veio na sua mente e dali você gerou um aprendizado, coisas que de repente você não deve mais fazer, um perdão, uma necessidade de perdoar, desenvolver essa capacidade, isso é aprendizado. Ou quanto isso te trouxe num processo de vitimização. Ou é outro. Então você pode começar pelo aprendizado, que é mais fácil. Dali você já vai tirar. Opa, quando essa lembrança vem na minha mente, ela vem e ela me causa dor. Mas eu aprendo alguma coisa com ela? Se não tem nenhum aprendizado, se ela vem à minha mente apenas para me trazer dor e sofrimento, então eu vou colocar como vitimização. É 100% vitimização. Eu tiro um pouquinho de aprendizado, mas é bem pouco mesmo, é 10%. Então, os 90% restante é vitimização. Ok? E aí, vamos lá para a resposta que você deu das lembranças que te trouxeram prazer. Supondo que nessa semana foi uma semana que você fez sexo e foi muito bom, foi muito prazeroso, que legal, e foi isso que ficou ocupando aí uma parte dos pensamentos na sua mente. Show, bacana. E aí você vai me responder o seguinte: o quanto dessas lembranças que te trouxeram prazer, o quanto você celebrou quando ela veio na sua mente? E o quanto você agiu com indiferença? Opa, veio uma lembrança, foi uma lembrança que para mim foi prazerosa, por isso que eu fiquei pensando muito nela, mas eu apenas pensei nela e pronto, isso é indiferença. E aí você vai marcar o percentual. Celebrou ou agiu com indiferença. Ou é um ou é outro. Você pode começar com a celebração. Ah, eu celebrei na hora, beleza, celebrei, comemorei, me dei parabéns, uau, muito bom. Se elogiou, se amou, muito bom. Qual é o percentual que você determina para isso? O restante vai com diferença, ok? E aí, qual é o aprendizado que a gente tira dessa primeira etapa? Primeiro, é natural
que hajam pensamentos que são do nosso passado. É natural, não tem como você anular o seu passado, não tem como você pegar uma borracha e apagar. Você não faz isso. O que você faz são sobreposições de memórias. Se você teve uma situação na sua vida que te gerou um trauma, que te gerou uma dor, então você vai sobrepondo memórias positivas, para quê? Para que você gere novas crenças e essas crenças te fortaleçam. É isso que você tem como fazer. Não existe a possibilidade de você apagar o passado, apagar a lembrança. Ela vai estar ali. Mas existe a possibilidade de você lidar com isso. E aí isso é você quem escolhe. Você pode sair de um processo de vítima e passar a sobreviver, passar a agir. Agir. O que é sobreviver? É você fazer algo em prol da sua existência, para que ela seja uma existência prazerosa e para que ela seja uma existência feliz. Então a forma como você lida com com as suas lembranças do passado, é você quem escolhe, é você quem determina. E o passado, ele só tem sentido de vir na nossa mente, numa mente produtiva, se ele gerar aprendizado. Por mais que você se sinta muito culpado, por mais que essa lembrança seja uma lembrança muito dolorosa para você, talvez algo que você se envergonhe, ou talvez algo que aconteceu que te causa realmente dor. Seja um ou seja outro, talvez você tenha feito algo de muito errado com alguém, ou talvez você tenha se sentido muito lesado por alguém. Seja uma coisa ou seja outra. Passado é passado. Ele só tem sentido de vir à nossa mente se for para nos gerar aprendizado. Então, se foi algo que a gente fez que foi errado, que a gente julga que não foi legal, é a gente aprender com aquela experiência, a não fazer mais. Aquilo ali não é algo legal, não é o tipo de comportamento e atitude que eu quero ter. O que eu posso fazer para não ter mais isso? É aprendizado. Ou eu sofri. Foi algo que fizeram contra mim e eu me senti muito lesado. Como eu faço para lidar com isso? O que eu posso fazer para poder lidar com essa dor e com esse sofrimento? Para que esse mal que aconteceu lá no meu passado, ele não continue fazendo mal até hoje. Eu fui vítima no dia que aconteceu o que aconteceu, mas hoje eu não sou mais vítima. Hoje é decisão minha. Naquele dia eu fui vítima, hoje eu não sou mais. Então esse passado, ele precisa gerar aprendizado. E se você não sabe ainda como lidar com isso, você pode buscar ajudas de profissionais, mas é sempre buscando o quê? Trazer aprendizado para esse passado. Ok? E um dos aprendizados pode ser, por exemplo, desenvolver sim a capacidade de perdoar. Por que perdoar? Por que perdoar é tão defendido entre psicologia, religiões, tudo? Por que essa capacidade ela é considerada tão positiva? E aí eu começo a trazer o quê? Aprendizado. Muito bem. Agora nós vamos preencher aí as regrinhas correspondentes ao presente. Dos pensamentos que você teve, do que ocupou a sua mente, que estava mais relacionado a coisas do presente, o quanto dessas ações, o quanto dessa atenção que você deu às coisas voltadas ao seu presente, ao que estava acontecendo no aqui e agora, no momento, naquele momento, nos últimos 7 dias. O quanto dessas ações foram ações produtivas e o quanto dessas ações foram ações improdutivas. Então não, eu tive a minha atenção totalmente voltada no presente, eu não tive nada de pensamento do passado, não tive nada de pensamento do futuro, estava ali vivendo naquele momento. Tá, mas o que é viver esse momento? É viver esse momento com ações produtivas, ações que estão alinhadas com as suas metas e objetivos, estudando, fazendo um curso, lendo um livro, né, se concentrando em soluções do seu trabalho, né, fazendo um plano de ação para atingir suas metas e objetivos, por exemplo, ou ações improdutivas, vendo suas redes sociais, assistindo filmes sem nenhum tipo de propósito, nenhum tipo de relação com aquilo que você deseja, né, sem estar nada relacionado a um pilar, né, a estar um tempo com seu filho, estar um tempo com seu esposo, viu por ver, e não tinha nada relacionado, nenhuma meta, nada relacionado com aquela ação. Então foi uma ação improdutiva, ok?
E aí você vai colocar esse percentual numa escala de 0 a 100. O quanto foi produtivo o seu presente, o quanto foi improdutivo. E aí, qual é o aprendizado disso? Acho que aqui é o mais simples da gente entender, né? Primeiro, eu preciso viver o presente. Muitas pessoas não vivem o presente, né? Mas eu só viver o presente não é suficiente. Eu preciso viver esse presente com ações que são produtivas, alinhadas com as minhas metas e objetivos. E o próximo é o futuro. Esse percentual que você marcou aí, que corresponde ao seu futuro, o quanto disso, dessas visões, o quanto dessas projeções, o quanto desses pensamentos que você permitiu que viesse à sua mente relacionados ao seu futuro, correspondiam a uma visão positiva do seu futuro e o quanto correspondiam a uma visão negativa, ok? Eu tinha uma reunião, eu tinha um treinamento para dar, eu tinha que falar em público, apresentar um projeto em público, e aí eu fiquei imaginando como seria isso. E o que foi que você imaginou? Eu imaginei, de repente eu gaguejando, dando errado, então foi algo que? Negativo. Mas não, eu peguei e comecei a me imaginar dando certo, me imaginar apresentando aquele projeto, as pessoas me aplaudindo, eu sendo um sucesso. E eu fiz isso porque eu queria desenvolver crenças fortalecedoras e atrair aquela realidade para mim. Bacana, então foi o quê? Visão positiva de futuro. Não, eu parei uns minutinhos no meu dia e fiquei olhando, como você ensinou, Érica. Peguei, fiquei olhando meu mural da vida extraordinária, escolhi uma cena e fiquei ali uns minutinhos naquela cena. Fiz isso durante a semana. Legal, positivo. Não, Érica, eu fiquei pensando porque meu chefe me chamou para dar um feedback. E aí eu fiquei imaginando o que seria esse feedback. E eu imaginei várias coisas, que ele podia falar disso, falar mal daquilo outro, podia. E aí se ele falasse o que eu ia me sentir. Então é o quê? Uma visão negativa do meu futuro, ok? É isso. E aí qual é o aprendizado que você tira disso? O percentual da minha atenção que eu colocar voltada para o meu futuro precisa ser o quê? Uma visão positiva. Se eu ficar naquilo que a gente aprendeu lá no início, se eu ficar imaginando as coisas dando erradas para mim, eu vou acabar criando crenças limitantes no meu cérebro. E pode ser que eu acabe atraindo aquela realidade para mim. Então, se eu vou pensar no meu futuro, eu preciso pensar no meu futuro sendo um futuro positivo, um futuro extraordinário. É isso que vai me gerar crenças fortalecedoras, é isso que vai preparar o meu cérebro para alcançar as metas, para ir realizar os meus sonhos. É isso que precisa estar na minha mente. E aí o Dr. Paulo faz o seguinte, ele estabelece, a partir das experiências dele como coach, um número, uma matemática para uma mente produtiva. Ele diz o seguinte, uma mente verdadeiramente produtiva, ela precisa estar 10% do seu tempo, 10% para o passado. É só 10% no passado. Mais do que isso, ela pode acabar perdendo produtividade, ok? Esses 10% do passado precisa trazer o quê? Lembranças que me gerem aprendizado, caso eu sinta dor, tá? Ou eu preciso ter o quê? Celebrar foi algo que foi bom pra mim, que eu conquistei, foi uma vitória e ela fica toda hora na minha mente. Então eu preciso celebrar, mas isso precisa corresponder a apenas 10% da minha atenção, ok? Beleza. Presente, eu preciso estar 65% do meu tempo, da minha atenção, do meu foco no presente. Mas não é qualquer presente, é um presente com ações que são produtivas. É eu cuidando do meu corpo, cuidando da minha saúde, cuidando dos meus filhos, com metas e objetivos que estejam alinhadas, né? Com ações que estejam alinhadas com as minhas metas e objetivos. E 25% da minha atenção precisa estar dedicada a pensamentos do meu futuro. Mas não é aquele futuro ansioso, pensando tudo que vai dar errado para eu poder ter o controle de algo que eu não tenho. Mas é um futuro que é o meu mural da minha visão extraordinária, é a minha visão positiva de futuro, é o meu sonho, é a visualização do meu sonho, é o meu tempo dedicado a isso, 25%. E aí eu vou passar a criar crenças importantes, crenças que vão fortalecer.
Crenças que vão atrair. Nós somos os resultados das nossas crenças. E é isso. Então, a partir dessas duas ferramentas que você fez, eu quero que você vire uma dessas folhas e escreva a partir dessa consciência que você tomou quando você fez essas duas ferramentas. Consciências de coisas que estão te distraindo, consciências de atenção que você está dando a coisas que não são produtivas. Então, a partir dessa consciência, que decisões você toma? E aí você vai virar a folha e você vai começar a anotar aquilo que você entendeu a partir dessa sessão que você precisa ter de decisão. Muito bem, agora você vai fazer o seguinte, você também recebeu um PDF com um plano de ação, e aí você vai fazer um plano de ação para que você tome essas decisões, para que você mude os resultados, plano de ação para que você elimine as distrações daquela primeira ferramenta e para que você mantenha o foco no que deve ser mantido, a sua atenção no que realmente importa no momento. Então você vai fazer um plano de ação para isso. Talvez, eu agora não vou mais querer ter a televisão na sala, no quarto. Eu vou tirar a televisão do quarto e vou ficar com a televisão apenas na sala. Pode ser um plano de ação, por exemplo. Ou eu vou pegar e vou desativar a minha rede social num determinado horário para que eu possa me dedicar melhor com os meus filhos. Ou esse tempo aqui que eu estou tendo, que é um tempo que eu não tenho nada direcionado para ele, eu acabo fazendo coisas que são produtivas, eu vou fazer um curso. É um tempo que eu vou decidir, então, me inscrever numa pós-graduação, num workshop, vou assistir vídeos, vou ler um livro, vou separar um horário do meu dia para que eu leia livros, para que eu tenha mais ações produtivas no meu presente. E aí você vai começar a desenvolver esse plano de ação. Lembrando que o plano de ação, deixa eu só abrir aqui, você começa escrevendo qual a medida, qual a ação, no que você vai colocar o quê, qual é a ação que você precisa tomar. E aí você vai preencher, né? Aqui tem 10 linhas, né? Cada coluna correspondente à linha. Então, plano de ação, por exemplo, eu vou tirar a televisão do quarto, vou manter a televisão só na sala. Quando você vai fazer isso? Não dá para fazer hoje porque eu preciso de ajuda. Vou fazer amanhã porque aí alguém vai poder me ajudar. Minha amiga vai estar lá na minha casa e vai poder me ajudar. Beleza, coloca a data. Onde? Na minha casa. Quem vai fazer isso? Eu e a minha amiga, por exemplo, que vai me ajudar. Por que você vai fazer isso? Para que eu consiga ter um tempo melhor de qualidade, porque a televisão está me distraindo. Então, por que eu vou fazer isso? Para que eu consiga ter um tempo de qualidade melhor com a minha filha. Como que eu vou fazer isso? Vou pedir ajuda ao meu vizinho, vou pedir ajuda à minha amiga. Isso vai me custar algo? Sim, não, sim. Aqui nesse caso não, então eu vou botar 0. Mas se fosse me custar algo, se tivesse que chamar alguém para me ajudar lá, botar a televisão pregada na parede em outro lugar, quanto que isso iria me custar? E na coluna posição, você vê que tem uma seta para baixo, que é quando não está alcançado. Aí você vai circular essa seta. É o status das ações, tá? A seta para frente, quando está em andamento, são ações que eu já estou fazendo. Então, eu já comecei hoje, já estou fazendo isso, já comecei a ler o livro, beleza? E para cima, quando está alcançado. É apenas para você acompanhar o status das ações que você está tomando. Esse é o plano de ação. Vou separar aí pelo menos uns 5 minutinhos para que você faça o seu plano de ação no capricho.
Muito bem, gente. Agora a gente está concluindo. Foram essas 2 ferramentas de hoje, tá? Eu espero que você tenha gostado. São ferramentas muito importantes, né? Elas fizeram muita diferença para mim quando eu fiz o curso do coach. Eu tenho certeza que vai fazer para você também. E agora, pra gente encerrar, eu vou passar um videozinho da minha última sessão, na semana passada, com a minha turma de coach presencial e a gente fazendo IES. Eu quero que você faça junto com a gente. Beijo e até a próxima sessão. Então vamos lá, no 3.